Glória a Deus. Meus irmãos, temos o prazer também de apresentar o irmão Gerson Félix. Está só, irmão? Muito bem. A Patrícia é a irmã que já cantou, não é? Muito bem. Vamos saudar o nosso irmão dizendo: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Inclusive eu quero pedir com muito carinho aos irmãos que estão lá no anexo inferior, nos telões, para evitarem qualquer movimento e qualquer distração, de forma que a gente possa aproveitar o máximo, irmãos, o ensino, a palavra, a ministração de Deus para as nossas vidas. Quem veio ouvir a voz do Senhor? Então vamos ouvi-la. Evangelista Natanael Balé. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite com os irmãos. Também externar minha gratidão ao nosso amado pastor, Ailton José Alves. Ele mandou saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. E enviou o Salmo 133 para a igreja. E o pastor, ele gostaria de estar aqui para agradecer a esta igreja pelos cuidados com ele e a sua família através das orações. O pastor é muito grato. E os irmãos recebam seu abraço, seu carinho. Vem com a sua calorosa saudação, o amor, o respeito que ele tem pelo pastor Cândido, sua família, por todos os obreiros e por toda a igreja do Senhor aqui neste lugar. Os irmãos sabem do amor e do carinho especial que o pastor tem por todos aqui. Então, recebo esta noite o seu abraço. Amém? Também externo minha alegria de estar ao lado do meu amigo pastor Cândido. A gente nos encontramos acho que uma vez, foram duas lá em Garanhuns. E os demais amigos aqui, obreiros, os companheiros, servos de Deus, tanta gente boa e maravilhosa. O irmão Gerson viria comigo, mas o carro dele quebrou, ele não deu para chegar a tempo. Quero esta noite, com a graça de Deus, meditar no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 18 e 19. Segundo livro dos Reis, 22, 18 e 19. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os moradores que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Esta saudação, ela é extensiva aos irmãos que estão em casa pelo YouTube, a exemplo do meu irmão Daniel, que está em São Paulo, mas está sintonizado pelo YouTube. Dezenas de irmãos, quem sabe até centenas, estão assistindo este culto. Achei interessante o tema, muito sugestivo, desta festividade, restauração espiritual. Aí me veio uma interrogação, restauração espiritual, aí me veio a interrogação: a que preço? Será que a restauração espiritual, ela vem sem preço? Ela vem sem dor? Não. A restauração espiritual não vem sem preço, não vem sem dor.
não vem sem perdas e ganhos. Perdas e ganhos. A restauração espiritual, ela é vital. Quando eu digo vital, é porque ela, não podemos viver sem ela. O povo de Deus não pode viver sem a restauração espiritual. Então, restauração espiritual, a que preço? Tem um preço. Tem um preço. E o tema, o texto do segundo livro das Crônicas, que é o mesmo texto aqui do capítulo 22 do segundo livro dos Reis, a história, o texto nos fala sobre o rei Josias. E ele foi filho de Amon e de Gedida. Josias, Deus falou dele 300 anos antes dele nascer. Lá no capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. Usou aquele profeta que veio a Jeroboão I, e ele estava sacrificando no altar, e o profeta disse: altar, altar, e profetizou a palavra do Senhor. O altar se fendeu, a cinza se derramou, a mão do rei ficou mirrada, adoeceu, depois ficou boa, e ele disse: nascerá um menino da casa de Davi, cujo nome será Josias. 300 anos antes de Josias nascer. Então Josias foi fruto de uma profecia. Deus havia falado, usando o seu servo. Ele foi um menino que se tornou rei aos 8 anos de idade, quando seu pai foi assassinado. E ele não tinha uma referência de fidelidade a Deus na sua casa. Seu pai não era um homem, não foi um homem fiel a Deus. Porém, Josias cresceu. Acredito que sua mãe e seus conselheiros conduziram ele ao caminho do Senhor, ensinaram a palavra a ele. A Bíblia nos fala no capítulo 22, versículo 2, do segundo livro dos Reis, que ele era um homem reto aos olhos do Senhor, que ele fez o que parecia bem aos olhos do Senhor, que ele andou em todo o caminho de Davi. Davi andou no caminho do quebrantamento, da comunhão com Deus. Davi tinha 2 coisas que mexia muito com Deus: era quando ele orava quebrantado e quando ele adorava. Deus não suportava. E Josias andou nos caminhos de Davi. Ele foi um homem perseverante. A Bíblia nos diz que ele não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda, no versículo 2 do capítulo 22. Josias, ele foi um ser humano como nós, dotado de virtudes e fraquezas. A gente vê que no final ele cometeu um erro em ir lutar contra o rei egípcio, parece que Neco, e ele foi morto naquela batalha. Não deveria ter ido. Mas Deus fez algo em Israel que marcou a história de Israel através daquele homem. Quando Josias assumiu o reino, Israel, o reino sul de Israel, Judá, Jerusalém, o povo, a situação moral e espiritual daquele povo Israel estava vivendo uma das maiores crises da sua história, espiritual e moral, religiosa também. Por quê? Porque o avô desse menino, Manassés, ele foi o pior rei da história de Israel, um dos piores homens da história da humanidade. Até hoje ele é contado como um dos piores homens da história da humanidade. E Manassés, ele era filho de um crente de muita comunhão com Deus, Ezequias. Porém, Manassés, não sei quais foram seus amigos. O certo é que Manassés abraçou o ocultismo no mais alto grau que você possa imaginar. Ele se tornou necromante, adivinho, ele era mestre, doutor no ocultismo. Toda a prática de, consulta aos mortos, voodoo, Manassés
ele todos os dias sacrificava alguém em Jerusalém, criança, adulto. Ele levantou altares em todos os lugares, no templo, dentro do templo, nas esquinas, nas praças, nos bosques, nos montes. Ele encheu Jerusalém, o território sul de Israel. Até nas montanhas de Israel havia altares aos deuses, e havia sacerdotes separados para sacrificar nos montes, como também toda a cidade. Todos os dias, às 3 horas da tarde, o céu da região sul de Israel ficava negro de fumaça, de sacrifício aos ídolos. E muitos desses sacrifícios eram feitos com seres humanos, porque o culto a Moloque foi instituído. Era o Deus que recebia sacrifício humano. E Manassés, e era crime falar no nome de Jeová. Quando nós lemos o capítulo 63 e 64 de Isaías, há quem diga que foi exatamente no período que Manassés reinou em Israel. E se você ler, Isaías está dizendo que assim como o povo na antiguidade, nos dias de Moisés, magoaram o Espírito Santo, assim também nos dias de Manassés, naqueles dias. Isaías, no capítulo 64, o povo estava tão convencido que Baal era Deus, que Isaías diz que a justiça, capítulo 64, versículo 6, havia se transformado em um trapo de imundícia. E ele diz assim: não há ninguém que invoque o teu nome e te detenha, porque tu esconde o teu rosto de nós. Ele perguntava a Deus. E Isaías começa dizendo: ó, se fendesse os céus e descesse, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas. Ele estava dizendo a Deus: ah, se o Senhor descesse aqui como no Sinai. A situação é tão grave que ela só será resolvida se o Senhor descer aqui como o Senhor fez no Sinai. E as nações tremeram, e o Senhor fez coisas grandiosas. E ele fez uma retrospectiva, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha a favor daquele que nele espera. Porque Isaías está trazendo a memória, aumentando a sua convicção com respeito a Deus, porque todos falavam que Baal era Deus. Tinha um remanescente pequeno, mas a maior parte da nação falavam que Baal era Deus. Manassés colocou na mente das pessoas. Era crime falar em nome de Deus, e o culto aos ídolos, com toda a prática ocultista profunda, era a religião do Estado instituída pelo rei. É tão tal que a história conta que Isaías foi morto por Manassés, cerrado ao meio, porque Isaías fez oposição a ele. Então, o templo estava fechado, entulhado, havia muitos escombros, muito lixo dentro do templo. Uma parte do templo estava ocupada com um altar, um ídolo, e a gente vê, quando olhamos para a história, Josias pegou aquela nação em um caos tremendo. O seu pai Amon reinou, mas seguiu os caminhos do avô de Josias, de Manassés. Manassés se converteu depois, mas não conseguiu tirar toda a idolatria, porque o mal que ele fez foi muito grande em Israel. E Josias pega essa nação mergulhada na idolatria profunda, sacrificando os filhos, dando sangue aos demônios, com a moralidade na lama. A religião do Estado era essa religião que falei, o culto aos ídolos, a Baal, a outros ídolos. Então, como tirar dezenas de anos de idolatria, de imoralidade da mente do povo? Havia famílias separadas por Manassés para a prostituição no culto a Baal. E como tirar isso do meio do povo? Josias, quando olhou, a missão de Josias foi quase mais difícil do que a missão de Neemias. Neemias foi reconstruir os muros e também restaurar a comunhão do povo, mas a de Josias foi arrancar os ídolos do coração do povo, de alguma forma.
levando Deus e a sua palavra ao povo. Então a situação era gravíssima. Israel nunca tinha se encontrado numa situação tão espiritual, tão deplorável, em uma destruição de valores tão grande como aquela. Restauração espiritual, a que preço? Tem um preço. Tem um preço. Fiquei perguntando a Deus e a mim mesmo, por que esse tema aqui? Porque é necessário. Porque está precisando, eu preciso. Quem precisa, deixa eu ver, de uma restauração espiritual. A gente canta, quero voltar ao início de tudo, né? Então esse homem, ele começou a restauração espiritual. Versículo 3 a 6, ele ordenou o reparo da casa do Senhor, que estava destruída. Manassés entulhou o templo. Lembra de Ageu? O Senhor disse, usando o profeta Ageu, quando o povo deixou a casa dele e foi construir suas casas, o Senhor disse, é certo que vocês morem nas vossas casas estucadas e a minha casa fique deserta? Mas ali nos dias de Josias, o povo havia sido proibido por Manassés e Amon de ir adorar a Deus no templo, e só tinha lixo lá. É tão tal que quando eles foram limpar o templo, encontraram o capítulo 28, a parte das maldições de Deuteronômio 28, um papiro lá, perdido no meio, uma porção da Bíblia perdida no meio dos escombros. Ele também, no versículo 4 do capítulo 22, tirou os utensílios que tinham se feito para Baal e os demais ídolos. Versículo 5, ele destituiu os sacerdotes dos ídolos. O texto nos fala, esses sacerdotes, eles sacrificavam os ídolos nas montanhas. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram. Ele tirou da casa do Senhor o ídolo. Versículo de número 6, diz que lá na casa do Senhor tinha um altar a Moloque, construído na casa. Manassés matava as crianças, sacrificava crianças dentro da casa do Senhor, colocava fogo naquele ídolo de metal e a criança na mão, a criança morria assada, queimada. Havia esse altar dentro da casa do Senhor, em algum lugar lá. Como pode o filho de um crente se tornar tão de Satanás assim? Ele também, em Josias, derrubou a casa dos prostitutos cultuais, versículo 7. Eram pessoas separadas para este ato no culto de adoração a Baal. Ele derribou todos os altares idólatras que haviam nas montanhas, versículo 8. Versículo 10, ele interrompeu o culto a Moloque. O culto a Moloque, o altar de Moloque era um dos mais visitados, e Manassés sacrificou ele pessoalmente, gente ali. Ele tirou os animais dedicados ao sol e queimou os carros, no versículo 11, havia cavalos e carros separados para o culto ao Deus Sol, e ele tirou. Ele destruiu os altares particulares. Quem tinha dinheiro, né, tinha um altar lá no templo, em um certo lugar, separado para ele ir com seus amigos, sua família, sacrificar, para não ficar no meio do povão, né, um altar particular. No versículo 13 e 14, ele profanou os altares feitos por Salomão. Salomão, ele fez muitos altares aos ídolos, porque ele casou com mulheres de outras nações, amonitas, moabitas, etc, etc. Então, cada uma trazia o seu ídolo e pediu a Salomão para que ele fizesse um altar ao seu ídolo. Jerusalém ficou cheia de altares aos ídolos por causa de Salomão. Ele mandou destruir todos os altares. E ali, quando ele tomou aquelas atitudes, quando ele fez aquilo, ele estava se cumprindo. Havia um monumento, né, que Jeroboão construiu em Betel, na entrada e na saída do reino norte, um monumento grande, um altar bonito, e
a profecia foi: altar, altar, nascerá um menino da casa de Davi, cujo nome é Josias, e ele vai profanar esse altar. Então o que foi que ele fez para profanar aqueles altares dos ídolos, para que as pessoas não sacrificassem mais ali? Trouxe ossos humanos e queimou em cima daqueles altares. Então as pessoas sabiam logo: está profanado, não vamos sacrificar ali. E Josias, Deus cumpriu uma profecia de 300 anos, que havia falado através dele que iria profanar aquele monumento que estava lá na fronteira ali, de adoração aos ídolos. Josias profanou aquele altar e outros altares, como Deus havia dito. Josias ele fez algo pela nação, pelo povo, destruindo os altares, proibindo a adoração aos ídolos e muitas outras coisas. Mas Deus havia falado. Quando eles foram limpar o templo e encontraram aquela porção da Bíblia, que tudo nos faz crer que foi de Deuteronômio 28, a parte das maldições, quando trouxeram para Josias e leram diante dele a porção da palavra do Senhor, ali começou um tempo jamais vivido por Josias. E como foi que começou esse tempo? A primeira coisa que Josias fez para trazer uma restauração espiritual para ele mesmo e para a nação. Eu falei o que ele fez de forma externa, né? Em toda a nação. Mas ele precisou fazer algo particular. Israel iria para o cativeiro babilônico nos dias de Josias. Estava decretado. Deus disse pela boca de Uda, refrescando a memória dos homens que foram enviados por Josias, à casa daquela profetisa. E iria acontecer o cativeiro ali. Deus estava irado com o seu povo. Deus queria levar aquele povo para o cativeiro e fazer eles morrerem lá no cativeiro, como depois a nação, a geração depois de Josias foi e morreu lá. Voltaram os que nasceram em Babilônia, com exceção de Ageu, que há quem diga que ele era um idoso, que foi criança e voltou idoso. Mas Daniel morreu lá, Ezequiel, Misael, Ananias e Azarias morreram lá, foram sepultados lá no norte do Iraque. Hoje lá o território é uma terra de sal, que o profeta Jeremias tinha dito, usado pelo Senhor, que aquela terra iria virar numa terra de sal, um lugar, uma morada de jumento, montês e chacal. No começo da década de 90, se eu não estiver equivocado, foi final de 80, Saddam Hussein fez uma festa e convidou os diplomatas das nações para ver a maquete, o projeto de reconstrução de Babilônia. E entre eles estava um pastor americano. E ele disse, naquela passeata, os soldados vestidos de capa babilônica, e uma festa tremenda. Eles estavam certos de reconstruir Babilônia, para ser uma capital, a glória do mundo. E aquele homem de Deus disse: Senhor, e a profecia que tu falaste pela boca de Jeremias, que esta terra será uma terra de sal? Eu pergunto a vocês, ele reconstruiu Babilônia? Onde é que ele está hoje? Ninguém pode invalidar a palavra de Deus. Se você ler o capítulo 50 e 51 de Jeremias, você vai encontrar lá: o ímpio cairá e ninguém o levantará. E ali é Saddam Hussein. As nações se fartarão com as águas de Babilônia, é o petróleo de Babilônia. Virá uma nação do norte, se você ver no mapa, o norte da Babilônia, do Iraque, e de lá você apontar para o norte é Estados Unidos. E a profecia diz que ele viria pelas montanhas, e veio pelas montanhas, pelo lugar que o Iraque não esperava, e se fartou com as suas águas, com o seu petróleo. A gente tem que ler e interpretar a Bíblia, né? Pelo Espírito Santo,
mas se cumpriu tudo que Jeremias disse, e está se cumprindo ainda. Os soldados de Babilônia irão sentir dores de parto. Se cumpriu essa profecia. Quando o exército americano começou, saíam tropas, rapidinho aqui, eu vou fechar esse parênteses, saía tropas iraquianas para lutar contra o soldado americano, não voltava nenhum, todos morriam. Quando eles enviavam outra tropa, tinha homens que desmaiavam de dor no estômago, desmaiavam, sentindo dor como se uma mulher, como a dor de parto de uma mulher, porque estava profetizado, os homens, os soldados babilônicos sentirão dores de parto como mulheres. Eles ficavam com medo de ir. Nada está na Bíblia por acaso. Deus é fiel. Como reverter aquele quadro? Aquele quadro nacional. Não era local, municipal, estadual, era nacional. Como tirar aquela nação do caos? Por isso que eu me angustio, estou falando de mim, ninguém é obrigado a concordar comigo, as minhas palavras podem ser questionadas, sem problema nenhum, só que a palavra de Deus não. Eu me angustio com tanto crente orando no Brasil, e Deus não mudou a situação do Brasil ainda, é angústia minha, você não é obrigado a concordar comigo. Fica uma interrogação, por quê, não é? Se um orou e Deus parou o planeta Terra, com todo o conjunto de coisas que faz a Terra girar, por causa de um homem. 10:14 Josué diz, porque o Senhor ouviu a voz de um homem, está aí. Como é que Deus para a galáxia? Lembra de Paulo quando chegou naquela região parece-me Tessalônica, disseram assim, aqueles que alvoroçam o mundo, chegou até nós. Como reverter aquele quadro? Por isso que eu creio que Deus vai reverter o quadro da nação brasileira. E vai fazer algo com a igreja que Ele nunca fez nesta nação. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Mas eu creio. Também não estou dizendo que eu tenho mais fé do que você, não. Eu sou mais fraco do que você. Mas permita. Se você acha que eu estou louco, suporta a minha loucura. A primeira coisa que ele fez, ele ouviu a palavra de Deus. Toda restauração espiritual, ela só vem depois que você ouve Deus pela sua palavra. Você lê a Bíblia, medita nela, se envolve, chora, geme, se alegra, se angustia, fica com vontade de viver e fica com vontade de morrer. Tem hora que você lê a Bíblia e você fica com a vergonha do Espírito Santo, vergonha de Deus. Você fica, meu Deus, essa palavra tem hora que você lê a Bíblia, ela dói tanto em você. Ela lhe acerta de uma maneira que é pior do que um soco na ponta do queixo. Ninguém aguenta um soco na ponta do queixo, qualquer homem cai. Um soco no estômago. Tem hora que você lê, você quer, parece que você está pegando o céu com a mão, quer viver, quer ganhar as almas para Jesus, mas tem hora que você lê, você diz, meu Deus, se o Senhor me levasse hoje, não estou pedindo para morrer não, mas se o Senhor me levasse hoje, você sente angústia, dores de parto na alma. Onde nós vamos chegar se não pararmos para ouvir e meditar na palavra de Deus? A palavra de Deus não é qualquer palavra, ela é divinamente inspirada. Paulo disse em 3,16 de 2 Timóteo, Teopneustos, Teós e Neuma, ela foi, Deus de dentro, tirou de dentro dele, dentro do seu âmago, do seu ser, e soprou para nós, sua vida. Quando ele ouviu a leitura da palavra, eu acredito que um dia nós vamos chegar a esse grau espiritual. John Wesley, Whitefield,
3, 4, 5, 6 mil pessoas, 8 mil pessoas numa praça. Eles passavam pelo ombro, às vezes, das pessoas, por cima assim, ó, sendo levado num tablado de madeira. Aí eles começavam a ler. Não é pregando assim como eu estou fazendo aqui. Só ler. Tá lendo o texto. Só lendo. Daqui a pouco alguém lá gritava. Eles escutavam um gemido. Os pecadores que estavam lá ouvindo a leitura, só a leitura, caíam gemendo no chão, sentindo a dor do pecado, e gritavam: Senhor Wesley, para de ler, ore logo por mim, senão eu vou morrer. Só lendo. Então a minha falha está logo na leitura, porque na hora que está lendo a palavra eu fico andando, conversando. Então essa palavra não vai me atingir. Quando Josias ouviu a leitura, ele começou a sentir dores de parto na alma. Não foi um pregador de congresso, recebo, não, foi só a leitura. No dia que, quando alguém lê, seja qualquer pessoa, só lê a palavra, e a gente ouvir só a leitura, e a gente for tocado, aí vai começar a mudar. A história vai começar a mudar. Tudo vai mudar. Parece que o mais importante é a pancada do pregador do pé dele no chão. É o movimento do corpo dele. Ele diz: receba aí. Tá. Parece que o mais importante é isso do que a leitura da palavra. Porque ela é espírito e vida. No dia que a leitura dela tocar em nós, sem precisar do pregador fazer esse movimento, vai mudar mesmo. Nos países comunistas fazem fila. Na China, por exemplo, fazem fila depois de meses sem ler a Bíblia. Tu tem uma Bíblia e os irmãos, quando um lê e passa a página, quando o outro chega, seja a página que for, quando ele lê, ele se banha em lágrimas, derretem, choram, mas tem que ler logo e sair, porque o outro está lá há meses esperando aquele momento. A gente tem Bíblia em casa, rasga a Bíblia, brinca a Bíblia, joga no chão, esquece da igreja. O valor da leitura. No dia que a gente lê ela aqui, ó, e nós não conseguimos terminar o texto, e nossas mãos tremerem, e nossos lábios tremerem, e nosso corpo abalar, e a nossa alma sentir dor de parto, aí, com a leitura, aí vai valer. A segunda coisa que esse homem fez para mudar a história: primeiro, ele deixou a palavra atingir ele. Se a palavra não me atinge, não faz eu sair daqui com vontade de ser crente de novo. Essa palavra não vai. Como é que eu vou passar para alguém se não me atingiu, se não me tocou? Olharam para Estevão quando ele pregou a palavra, viram o rosto dele como o quê? Rosto de um anjo. A palavra atingiu ele. Que a glória. A segunda coisa que esse homem fez foi: vão consultar o Senhor. Eu só vou dar um passo. Vocês vou ficar aqui vestido de saco e cinza, chorando, e eu só vou dar um passo, só vou tomar uma decisão depois que Deus me falar. Ele já disse que vai fazer aqui. O castigo é grande, a ira é grande, a fúria de Deus é grande contra nós. Mas eu quero que vocês vá consultar o Senhor para saber se esse mal vai cair sobre nós mesmos. Eu vou orar e Ele vai mandar uma palavra nova. Dizer uma coisa aqui a vocês: tem hora que Deus diz algo que vai fazer com vocês, com a gente, mas é simplesmente para ver a nossa maturidade. E a pessoa nem para ouvir Deus, fica desesperado. Deus procura maduros para dialogar com Ele, bigode no bigode, cara a cara.
Deus procura agora, hoje, nesta geração, na nossa geração. Porque as coisas estão dando erradas para mim, porque eu não estou consultando o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer me falar? Foi nessa praça aí, de evento lá embaixo, uma segunda-feira cinzenta, que eu vim comprar umas coisas aqui, disse, eu não quero encontrar ninguém, que eu estou com muita vontade de morrer, não quero conversar com ninguém, mas eu queria ouvir uma palavra sua sobre isso aqui, e eu questionei Deus como Pai, etc., e quando eu saí do supermercado, a rua deserta, quando eu olhei assim para o lado, vi um irmão bêbado, um afastado da igreja bêbado, eu disse, meu Deus, esse homem é chato, e quando ele fala, beija seu rosto, cospe seu rosto, eu já estou quase morrendo, encontro uma criatura dessa, está repreendido. Me encostei na parada do ônibus, para ele passar direto e não me ver. Mas naquela tarde ali na rua, só tinha um bêbado mesmo. Só tinha ele. Aí Deus disse, é aqui. Eu queimo a cachaça com a minha glória e uso a boca dele. Sem problema nenhum. Deus não cabe na minha caixinha de sapato, não, ó. Deus não é propriedade de ninguém, nem um sistema religioso. Ele é livre. Prova o contrário. A palavra dele diz que ele faz tudo o que quer. Ele disse a Moisés, diga a Israel que aquele que é. Eu sou o que sou. Eu tinha dito umas coisas a Deus, dado uma brigada com Deus, questionado ele como pai, porque ele disse em 1980, quando levou meu pai, eu sou o pai dessas crianças. Eu disse, cadê a mão, o colo do pai, o apoio? Cadê? Não estou sentindo não. O senhor está onde? Aí eu estou parado aqui, esperando ele passar, olhando para cá, daqui a pouco vi um calor e um vulto aqui, quando eu olhei, vala-me pai, era ele. Aí já disse assim a mim, está fugindo de mim? Aí já cuspiu meu rosto, eu fiquei, tá com vontade de morrer mesmo. E não pense que ele falou assim, Deus mandou ele dizer isso assim, não, foi direto. Eu sou o seu pai, rapaz, eu sou o seu Deus, eu nunca lhe desamparei, nunca lhe deixei, tudo que eu falei eu tenho cumprido, na minha cara. A glória de Deus caiu, ele era batizado com o Espírito Santo, eu me alegrei, falei em língua, ele falou em língua, a cachaça, na hora que ele começou a falar, no começo, quando ele chegou eu senti o cheiro, mas depois de segundos, senti mal o cheiro da cachaça, não sei para onde foi, chorou, nós nos abraçamos, falamos em língua, ele saiu, ele veio andando tombando, mas saiu sem tombar, chorando, banhado de lágrimas. Não me pergunte o que aconteceu com ele, que eu não sei, eu sei que Deus falou comigo naquela tarde, e foi Deus, rapaz, sei como. Deus quer falar com a gente. Eu não estou falando de fanatismo. De todo dia, Deus fala comigo, e é tudo mentira. Deus não fala todo dia comigo, não. No meu ouvido. Isso é fanatismo. Agora, quando Deus quer falar, Ele fala mesmo. Ele fala. Josias falou, só dou um passo quando Deus falar. Vão consultar o Senhor. A situação era gravíssima. Deus estava prestes a derramar o cativeiro babilônico sobre Israel. E seria nos dias de Josias. Enquanto eles foram, Josias ficou em casa vestido de saco e cinza. Foi outra coisa que Josias fez. Ele sentiu uma tristeza profunda ao ouvir a palavra de Deus. Josias compartilhou do sentimento de Deus. Ele sentiu a dor de Deus por aquela nação. Deus não castiga com prazer. Nós temos que sentir a dor de Deus. Sabe, lê o livro de Oséias. Sabe por que Deus fez aquilo com Oséias? Arrebentou com a moral de Oséias. Não dá nem para falar o que disseram de Oséias naqueles dias. Casou com uma mulher da linhagem do culto a Baal, da prostituição,
Ela teve filhos, os 3 filhos foram nomes proféticos para Israel. Não é meu povo, vou espalhar e vou tirar minha graça. Quando ela teve os filhos, deixou Osés pelo amante. Osés era um profeta reconhecido em todo o território de Israel e fora. Deixa eu falar. Disseram: Osés, tua mulher está sendo vendida por 15 moedas de prata, era um preço menor do que um escravo de menor idade, e um pouco de trigo. Aí, Senhor, meu Deus, que vergonha, Senhor, lá no mercado de escravo, o Senhor disse: vá lá e compre ela de novo. Senhor, vá lá e compre. Ele foi e comprou, mudou-se para o deserto e morou anos lá, para a mulher esquecer do amor pelo amante. Mas sabe por que isso? Olha para mim. Era Deus dizendo a Oséias: sinta o que eu estou sentindo pela nação de Israel. A tua mulher é uma figura da nação de Israel e tu és uma figura minha. Sente aí, vê se é pouco que eu estou sentindo. A gente quer andar com Deus achando que Deus vai seguir as nossas regras. Meu Deusinho, na minha caixinha de cristal, Deus vem, quebra a caixa, tua caixa de cristal e coloca tu na complexidade de vida. Uma hora no trono, uma hora perto das portas do inferno, uma hora perto de Deus, uma hora perto do diabo. Assim a complexidade. Andar com Deus é assim, rapaz. Deus não tem satisfação a dar nas coisas que Ele faz pela sua soberania. Ele sentiu dores, a dor de Deus pela nação. Ele ficou dentro de casa vestido de saco e cinza. Aquele ato era muito sério. O rei tirar a coroa e jogar cinza e se vestir de saco. Ele estava dizendo a Deus: Deus, eu sou o que está abaixo da cinza. Era este o significado. O que está abaixo da cinza é o quê? Nem o puleiro do pato está abaixo da cinza. A cinza é o resumo do nada. Você está abaixo dela, era o que você dizia a Deus. Foram consultar o Senhor e ele ficou dentro de casa vestido de saco cinza, sentindo as dores de Deus, sem comer, sem beber. Quem de nós está fazendo isto pelo Brasil? Pela igreja no Brasil? Quem de nós fica lá no quarto, jejuando, chorando, sentindo a dor das almas que estão indo para o inferno? Dos crentes que estão fracos. Ele sentiu a dor de parto na alma dele. Sentiu uma tristeza profunda, e a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se humilhou perante o Senhor. E lembre-se que humilhação na Bíblia, Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm um coração contrito, coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmo 51, versículo 17: Davi estava prestes a ser jogado fora por Deus. Faltava a alegria da salvação. O Espírito Santo estava triste com ele. Ele estava prestes a ser. Aí ele orou quebrantado. O sentido de contrito e quebrantado ali, sabe o que é? Esmagado. Quando você esmaga algo, se for algo sólido, vira pó. Você esmagou a cana tira o melhor da cana, que é o caldo. Esmagou a laranja, tira o suco. Deus não suportava quando Davi se quebrantava, porque quando Davi se quebrantava, ele se esmagava, virava pó a alma dele. Deus não aguentava. Foi o que Josias fez. Ficou abaixo da cinza. Se derramou perante Deus. Como é que eu estou me derramando perante Deus? E esse meu derramar não produz nada em mim nem em ninguém. Não, está errado. Como é que uma nação ora e Deus não faz
Um mover. Não é essa coisa local, estou fazendo um mover no meio da nação, total, que atinge a política, a religião, a moral, tem todas as áreas sejam atingidas. Como é que Deus não faz? Que quebrantamento é esse? Esse homem se quebrantou de maneira tal. Chorou. Jesus disse: bem-aventurados são os quê? Você pensa que é chorar ali, é chorar por alguém? Não. Eu colocar minha carinha no espelho e chorar pelas minhas misérias, os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu derramar o meu ser perante Deus, dizer: eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso, eu cobiço a mulher do meu próximo, eu faço. Jesus falou: se você chorar por você mesmo, sentindo as suas misérias, eu venho e consolo você. Restauração espiritual, a que preço? Já contou com o preço? Não vai vir sem dor, não. Quem disse? Eu quero mover extraordinário do Espírito. Vai dar uma coisa extraordinária e vai sentir uma dor extraordinária. Pode contar. Como reverter aquele quadro nacional? Josias reverteu o quadro nacional em casa, debaixo da cinza. Um homem. Quando chegaram na casa da profetisa Uda, ela disse: diga ao homem que vos enviou a mim, que assim diz o Senhor: o mal está decretado, virá sobre esta nação. Eu estou irado, a minha fúria, a minha ira está prestes a ser derramada. Eu decretei que vem e virá, ninguém vai impedir. De imediato a notícia foi drástica, não foi? Mas diga ao homem que vos enviou, que como ele, quando ouviu a minha palavra, ele ficou com a alma dolorida, se quebrantou perante mim, ficou debaixo da cinza. Diga a ele que eu tomei uma decisão por causa desse ato dele. Eu adiei o castigo. Eu não vou derramar o cativeiro na geração dele, não, só por causa disso aí que ele fez. Quando eu leio isso aqui, eu fico com vontade de ser crente. Isso me dá uma agonia, um desespero, uma angústia. Mas também eu vejo uma brecha de esperança. Deus disse, olha, vou ler aqui, é melhor a palavra de Deus do que a minha. Versículo 19. Versículo 18. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, que está faltando esta aqui, este carimbo. Deus coloca a mão dele onde ele quer colocar. Te perguntar, não responda não, que eu vou perguntar. O que é que Deus tem a ver com futebol? Você vai dizer assim: nada, nada, tudo a ver. Estou falando com o jogo, estou falando com as pessoas que jogam. Lá estão vidas. E se Deus quiser colocar a mão lá, Ele coloca. Eu tenho um amigo que ele estava em Salgueiro, enviado pelo pastor, e quando ele, naquele hotel estava o time do esporte. Quando ele foi tomar o café da manhã, no domingo de manhã, atrás dele tinha um jogador que jogava bem. O Senhor disse: atrás de você tem um rapaz aí
É um jogador. Diga a ele que eu não estou me agradando dele, que ele está muito orgulhoso. E ele chegou aí porque eu usei pessoas para ajudá-lo. Ele chegou aí por minha causa. Diga a ele, se ele não for humilde, ele vai sair desse time para um time maior. No treinamento vai se machucar e vai sumir na história. Mas se ele for humilde, se arrepender e me glorificar, eu vou abençoá-lo. E diga a ele que o time dele vai perder o campeonato no próximo final de semana. Deus é Deus, rapaz. Tem satisfação para ninguém na sua soberania. Terminou o café, olhou para trás assim, estava lá o cabra. Senhor, eu não vou não. Vá lá e diga. Chegou perto do cabra, deu bom dia, disse, Deus mandou trazer uma palavra para você. E foi. Aí ele ficou com medo, distraído, dizendo, pode falar. Aí o outro estava perto dele e falou, rapaz, presta atenção, é Deus, foi Deus. O irmão, pá. Ficou em pé assim, bateu com a mão na mesa. Quem é você? É guru? Vai me chamar de orgulhoso, sabe da minha vida? Você é orgulhoso. E esse orgulho vai te destruir. E deu o recado de Deus completo. Disse, o teu time, como sinal, vai perder o campeonato no próximo final de semana. Semana seguinte perdeu o campeonato. Meses depois ele saiu desse time, foi para um time na região sul do Brasil. No treino se machucou e sumiu. O que é que Deus tem a ver? Tem tudo a ver. Deus manda. O céu governa a terra. Cama sobre me cama nave a serra. Eu estava aqui neste púlpito, quando ouvi Deus dizer aqui neste microfone, usando o seu servo, vou derrubar um poder em São Lourenço. Prova o contrário. Derrubou ou não derrubou? Tem hora que a gente pensa que Deus é o idoso sentado numa cadeira cochilando. Não é. E eu vou falar uma coisa aqui em nome do Senhor, e você crê se você quiser crer. Deus vai levantar uma pessoa em Pernambuco e vai derrubar o comunismo de dezenas de anos nesse estado. Se Jesus me levar, vocês ficarão como testemunha desta palavra de Deus esta noite. E eu quero que você escute, você que está pelas redes sociais. Camanava sobre Minévia. Escute Deus. Deus está com ânsia de vômito na sua alma. Quantas vezes, lá em 2014, 2015, Deus falou que iria derrubar o governo do Brasil. Aí diziam, não fala isso não que dá processo e vai preso. Como se o crente não pudesse ser preso pela verdade. É por isso que Deus não faz coisas extraordinárias maiores no nosso meio, porque a gente tem medo de ser preso pela palavra dele. A nossa vida é mais preciosa do que o Evangelho, do que a Bíblia. Num dia que tiver uma dezena de crentes presos, e botar a cara na mídia e dizer a verdade, eu estou preso, porque eu falei esta palavra aqui, e continuo dizendo assim, diz o Senhor, eu quero ver que não muda.
Botaram Jeremias na fossa do filho do rei. Ele atolou-se. Por causa da palavra. Quando o rei tirou Jeremias, Ebed-Meleque tirou Jeremias, o rei perguntou: olha aí, todo sujo. Aquela lama da fossa, né? Cheirosa. E aí? A palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor, Jeremias, trêmulo, quase morrendo de hipotermia, disse: uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: tu vai para o cativeiro, pecador, político, covarde. Foi ou não foi? Foi. Deus vai derrubar o comunismo em Pernambuco. Deus está andando nas ruas desse estado com a sua espada na mão. Ouvi também pessoas dizer: não fala não, vai dar processo. Deus derrubou o governo do Brasil. Prove o contrário. Essa igreja orou e Deus, eu duvido que se levante o que Deus derrubou. Não existe nem anjo, nem demônio, nem homem, nem mulher, nem ninguém que levante o que Deus derrubou, rapaz. Ninguém dá vida que Deus matou. Ninguém consegue costurar o que Deus rasgou, juntar o que Ele espalhou. Desmancha o que Deus fez. Não há homem que desmanche. Deus disse também: vou trazer um tempo de justiça. Prova o contrário. Morreu alguém na tua casa, não? Eu estava aqui e ouvi Deus falar aqui neste púlpito: morrerá muito nas vossas casas. Desmancha. Vai lá no cemitério e ressuscita. E Deus disse assim: não é morte natural não, eu vou interromper as vidas. Eu fui numa cidade nesse estado que o pastor me falou: olha, o prefeito ampliou o cemitério. Foi tanto crente que morreu aqui, tanta gente que morreu aqui, que ele ampliou o cemitério. Mas Deus disse lá também: muitos morrerão nas vossas casas. Foram 3 coisas que Deus falou, já cumpriu 2. A queda do governo do Brasil, o tempo de justiça, que continua. E ele disse: depois, eu vou derramar o maior avivamento do Espírito Santo que essa igreja brasileira já experimentou. Eu creio. Vai que de repente começa aqui em São Lourenço. Isso aqui é a terra do fogo, do Espírito. Hoje o Senhor moveu meu coração para eu dar um grito aqui para o púlpito. E eu vou dar. Permita, pastor. Mas Deus mandou dar um grito para os senhores, dizendo: ressurjam! Se levantem! Se mas sobre-me, permita, pastor, mas Deus hoje mandou dar esse grito aqui para os senhores: creiam em mim. Eu exijo mais dos senhores. Eu quero mais.
É muito pouco que estão me dando. Eu quero mais. Eu quero que diga para o nada: se levante e venha, suja, porque eu vou fazer o impossível se tornar possível nos quatro cantos. Tem coisa que Deus está falando neste púlpito e tem gente aqui atrás dizendo: eu quero ver. Isso não vai dar certo. Isso é emoção. Deus queira que tu veja, se tu não morrer antes. Tem algo profundo de Deus aqui. Tem algo misterioso de Deus aqui. Tem algo tremendo de Deus aqui. Há um tempo de glória de Deus neste lugar. E ninguém vai impedir, rapaz. Eu duvido quem impeça Deus fazer. Adore a Jesus. Sinta Jesus. Deus está aqui esta noite dizendo que quem manda na terra é Ele. O céu governa a terra. É o céu que manda. Escuto o Espírito Santo dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de vocês. Vocês têm a minha palavra, vocês pregam a minha palavra. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero as vossas mãos para curar os doentes. Eu quero a vossa boca para falar a minha palavra, as coisas profundas da minha palavra. Eu quero mais. Show da Camalá, Sudereme Camacé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não veio por minha causa aqui, não. Nós viemos por causa de Jesus. É Ele que está aqui esta noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. É Jesus. Restauração espiritual. A que preço? Já contou com o preço? Eu duvido quem impeça de Deus levantar uma geração de pregadores neste tempo em São Lourenço. Futuras servas de Deus que vão carregar a arca no joelho, a obra no joelho. Eu duvido. Deus trouxe um tempo diferenciado sobre vocês. Mas tem muita gente aqui retrocedendo. Deixe de ser falso. Que palavra boa. E tudo mentira. Você murmurou a palavra toda. Deus está falando neste púlpito aqui pela sua palavra. Outra coisa que me incomoda é porque você só recebe batismo com o Espírito Santo se vier para aqui para frente. Se converta, tenha vergonha. Eu vi irmãs minhas receber o batismo com o Espírito Santo sentada, crente, família minha, sentada no banco, eu vi. Jesus pode lhe batizar agora aí. Aí agora, aí. Cama sobre me camacé.
Tem um irmão em pé lá na porta. Deus está andando dentro da sua casa e vendo o que está acontecendo lá. O tempo da justiça na sua casa é chegado. Creia se você quiser crer. Escuta o grito de Deus dizendo: ergam-se, levantem-se, venham, apareça, surja. Há um grito de Deus aqui dentro assim, como no Gênesis: haja luz, pá, houve luz. Surjam as baleias, do nada as baleias, pá, toneladas no mar. O Deus do Gênesis que criou está aqui esta noite dizendo: surja, venha, apareça. Para algo aqui esta noite. Aqui em São Lourenço, Deus vai lhe dar um óleo diferenciado, para o senhor esquecer a angústia, a tristeza, a desgraça que a sua alma sentiu. Deus vai lhe dar alegrias aqui extraordinárias. Chegou o tempo. Eu quero só fazer uma oração. O Deus que disse assim: olha, diga a Josias, que eu tinha decretado, mas como ele se humilhou, se quebrantou, eu vou deter o mal. O mal não vai alcançar a geração dele. Se tiver um mal decretado para o povo em São Lourenço, para esta cidade, a igreja é capaz de deter ele, dizer: agora não. Cai na outra geração, na minha geração não. Não aceito não. Eu não aceito ser arrebatado e não aceito morrer antes de ver o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no Brasil. Já disse a Deus mesmo: eu vou ver. Nós vamos ver. Quando o Espírito Santo desceu sobre o povo no país de Gales, mudou a economia, mudou a política, mudou a religião, mudou tudo. A educação mudou tudo. Derramamento do Espírito Santo. Não é você ficar dentro da igreja no tempo falando em língua, não. Robert Evans e os irmãos oraram 13 anos em um dia, quando parecia ser igual aos outros dias. De repente, pá, o Espírito disse: é aqui, tome. Numa igrejinha pequena assim, 120 mil pessoas em um ano se renderam a Jesus naquela nação. Os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, as cadeias ficaram vazias, os juízes deram luvas brancas para a população, porque não tinha mais crime para julgar. Isto é avivamento. Nas Ilhas Hébridas, aquelas duas senhoras idosas, uma é ancestral de Donald Trump. Quando vira os crentes mornos envolvidos com o mundo, elas oraram, se colocaram debaixo da cinza, clamaram, ó Espírito, vem de novo, ó Espírito, vem outra vez, de repente, na ilha, pá, os bares que viviam cheios, no meio da semana fizeram a reposição das bebidas. Na segunda-feira perguntaram: não venderam nada? Não vendemos nada, porque não veio ninguém. Por quê? Não sei, não veio ninguém. Mas os templos, as ruas, debaixo das mangueiras, o povo chorando, gritando por Jesus. E lá na rua Bonnie Brae, nos Estados Unidos, as mães iam orar naquela casa com os filhos. A glória de Deus. Criança de 6 anos, que não tinha curso de nada, sentavam no piano, tocavam hinos clássicos, cheias do Espírito.
Foi tanta glória que o piso afundou. E na rua Azusa, a glória, pá. Ruas depois, o pecador com a sua marmita de manhã para ir trabalhar. Aí daqui a pouco parava no meio da rua e começava a dizer: me arrependo dos meus pecados. Alguém me fala de Jesus. E botava a marmita aqui, dobrava o joelho e ficava com o rosto na marmita chorando, dizendo: eu quero Jesus. Alguém me fale de Jesus. A glória pegava os cabras no meio da rua. Eu vou encerrar, extrapolei meu tempo ali. Nós estamos mais fracos do que os irmãos no Antigo Testamento. Davi fugiu, foi lá para onde estava Samuel, capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Ele fugiu, a mulher colocou uma estátua em cima da cama. Confirma aí para mim. E quando ele chegou lá, Saul perseguiu. Mical esconde Davi. Veja isso aqui como é lindo. Foi para Ramá, em Naiote. Eu vou encerrar com isso aqui. Em Naiote. Mas estava acontecendo um avivamento do Espírito Santo, um dos maiores da história, lá em Naiote. Saul mandou uma tropa. Os soldados, quando chegaram na cidade, a glória de Deus estava na cidade, na rua. Pegou eles, eles pararam assim, desceram do cavalo, começaram a profetizar, chorar. Ímpios soldados, criminosos, começaram a chorar e a profetizar. Aí disseram: vamos fazer o que mesmo? Eu nem sei, vamos voltar. Subiram no cavalo, voltaram. Quando chegaram no palácio com o rosto tudo molhado em lágrimas, olhos vermelhos. E aí, cadê Davi? Prendemos não. Por quê? O Espírito do Senhor caiu sobre nós e profetizamos. Saul, foi muito bom, rei. Aí o rei mandou outros mais valentes. Quando eles chegaram na rua, em Naiote, a glória disse: é aqui. Pá. Desceram do cavalo, começaram a profetizar e chorar. Subiram no cavalo e voltaram. E aí? Rei, o Espírito do Senhor nos pegou. Profetizamos, foi bom demais. Saul disse: eu mesmo vou lá. Chama minha elite aí. Chamou a elite do exército e foi lá. A glória de Deus estava vazando. Quando Saul chegou em Seco, perguntou: se Samuel está em Ramá, em Naiote. Quando ele saiu de Seco para lá, não chegou na rua não, no meio dos matos, naqueles caminhos. No engenho tinha muito aqueles caminhos estreitinhos, né, no meio do mato, com o cavalo. Daqui a pouco Saul parou o cavalo e começou a levantar os braços assim, no meio dos matos. Assim diz o Senhor. Que é isso? Que é isso, rei? A glória de Deus pegou o cabra dentro dos matos. Está aqui. Saul foi profetizando pelo meio dos matos. Quando entrou na cidade, entrou profetizando. Quando chegou no céu, Samuel está ali, ele entrou. Quando chegou perto de Samuel, tirou as suas patentes, coroa, pulseira de ouro, tudo manto, tudo de ouro, deixou tudo para lá. Ficou só com a roupa de baixo, se jogou no chão, ficou 24 horas chorando, embolando, profetizando. Cama sobre-me, cama séria. Quando a glória de Deus vazar dessas portas para fora, os pecadores vão vir chorando, se entregar para Jesus. Vão procurar a casa dos crentes. Jesus batiza criança e dá na hora o dom de profecia, como em Tiúma. Batizou a neta do irmão Neque, da irmã Helena. E usou ela em profecia. Na hora para a irmã Helena, eu estava lá naquela tarde, quando uma criança foi cantar, as criancinhas tudo sentadas, a criança começou a chorar e Jesus começou a batizar, sentadinha no banco, criança de 6 anos, 7 anos, e foi usado em profecia. E ao invés de dizer assim, vovó, chegou perto dela e falou: minha serva, clama sobre Minévia. Estava lá.
Nós vamos fazer uma oração aqui. Deus vai reverter algo em Pernambuco. Quem não crê pode ir para casa. Mas quem crê, permita-me ficar em pé, pastor. Quem crê, fica em pé para a gente orar. Deus vai reverter algo que está decretado. Camanava sobre-me, cama sé. Deus vai reverter algo na sua vida, aí agora na sua casa. Onde você estiver, aí embaixo, onde você está assistindo, cultuando conosco. Deus vai reverter algo agora. Olha, Josias, estava decretado, mas como tu te humilhaste, isso vai acontecer na geração futura. Eu deti o mal por tua causa. Eu não vou deixar o mal não atingir aí não. Não vou. É muito para um homem. Mas o Deus de Josias está aqui, é o nosso Deus. Bota a mão no ombro de quem estiver perto de você aí. Antes de orar, diga assim: eu vou orar por você agora. E antes do final deste ano, Deus vai reverter algo na sua vida. Sobre me camanava sério. Deus vai reverter algo em Pernambuco. A glória de Deus está aqui. Deus está revertendo algo esta noite aqui, neste lugar, na vida de gente aqui. O céu governa a terra, rapaz. O céu governa a terra. Nunca o céu vai deixar de governar a terra. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Feche os seus olhos e ore. Abra sua boca e ore agora. Deus vai reverter algo daqui para o final do ano na sua história. Deus vai reverter algo na sua vida daqui para o final do ano. Ele esta noite está aqui dizendo, como no Gênesis: ressurja, apareça, venha, nasça. Um tempo jamais vivido virá sobre vocês. A glória vai vazar por essas ruas, pelos matos, lá em Matriz da Luz, lá em Laje, lá em Veneza, em Jalisco. A glória vai vazar, vai vazar. Ela vai correr pelas casas, ela vai procurar gente para operar. Eu duvido quem impeça. Eu quero. Vai encher aquela Câmara dos Vereadores, usando os irmãos que estão lá. Vai vazar lá também, João. Vai vazar na prefeitura. O céu governa a terra. Deus está te empurrando.
dizendo: vai, eu estou dando suporte aqui, cabra, vai, cabra, faz aí, beneficia vidas, eu estou aqui. Ore por quem está perto de você. Ore agora por quem está perto de você. Deus está revertendo algo na sua casa, algo na sua vida, algo no estado de Pernambuco. Ele está dizendo ao comunismo: caia comunismo, caia comunismo. Levante-se uma geração de pregadores inflamados neste tempo aqui em São Lourenço. Aleluia! Recebe o batismo com o Espírito Santo. Ore por quem está do seu lado aí. Ore, ore, ore e põe as mãos. Seja batizado agora. Ei, que eu sobre a deplacito,